é psicóloga e psicanalista. Isso mesmo, Ana? Isso. E a Ana teve um desenvolvimento de uma doença genética e que surgiu certas limitações na vida dela. Vamos conversar um pouquinho, entender o lado, né, de uma mulher nessa situação? Todas nós deveríamos nos colocar, né, todos, no lugar das pessoas. Mas enquanto a gente não sente na pele, né, Ana? É complicado a gente se colocar no lugar do outro e saber a necessidade que o outro tem. Vamos falar um pouquinho? Ana, prazer ter você aqui. Pode se apresentar para o pessoal, tá? Hoje eu tenho 19 anos, estou na condição de cadeirante. Desenvolvi a doença MT, que tem conta, né, que é a Charcot-Marie-Tooth, na primeira infância. E somente aos 28 anos que realmente a minha vida mudou, né? Então, passei de ver o mundo de 1,72 para o mundo aqui sentadinho. E aí, nessa trajetória, assim, tem muitas histórias, né? Superações, um modelo de vida que foi totalmente reorganizado, reestruturado, novas vivências, novas aprendizagens. E realmente hoje, assim, eu acho que eu cruzei uma linha, atravessei uma linha, né? E acredito que eu seja bem mais madura, bem mais consciente do mundo como uma forma de vivenciar como um todo. Então, outras áreas da minha vida também foram modificadas a partir dessa experiência aqui hoje de um grupo minoritário, né? Mas lembrando que hoje, se a gente for pensar os grupos minoritários, cadeirantes, o grupo do LGBT, o grupo dos negros, enfim, nós acabamos que somos a maioria. Verdade. Quando junta todos esses grupos minoritários, nós somos a sociedade. Então é preciso pensar dentro dessa perspectiva também. É não separar, né, Ana, os grupos e se unir, né? Assim como vocês têm limitações, nós também, como seres humanos, que sem limitações, vamos falar assim, mas a gente tem limitações emocionais, entre tantas outras. Ana, nós estávamos conversando antes, né, e você falou que você se viu na condição de cadeirante aos 28 anos de idade. Sim. Então, até lá, conta para nós essa trajetória, porque se é uma doença autoimune, quer dizer que já manifestou, foi na sua primeira infância? Sim, foi na primeira infância, a gestação da minha mãe, o parto, foi tudo normal. O meu começar a andar também, né, o primeiro desenvolvimento ali do bebê, de andar, de engatinhar, de dar os primeiros passinhos, foi tudo normal. Aos 3 anos de idade, minha mãe começou a perceber que eu estava caindo muito. E então me levou no médico e eles disseram, não, é só uma botinha ortopédica que preciso usar, né, o pezinho é torto e tal, mas isso é coisa super tranquila. E aí dos 3 ou 6 anos, a gente vê uma melhora, dos 3 aos 5, uma melhora em relação a isso. Mas quando eu entro no 5º ano de vida, rapidamente tem uma piora que eu começo a cair bastante de novo, parece perder a força das pernas, não era só o pé mais. E aí aquela saga, né? Então imagina, no final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente ainda, Uberaba principalmente, era o porão da medicina, né? Nessa área neuromuscular, nessa área... ainda tinha muita coisa assim para acontecer, era uma dificuldade muito grande. Então minha mãe conta que teve dia dela me levar em 5 médicos diferentes, ter 5 diagnósticos diferentes. Nossa. Então havia pessoas que falavam assim, ela daqui a alguns anos vai começar a afetar o controle esfincteriano, então ela vai, daqui a pouco ela não consegue segurar xixi, cocô, e a mente dela também vai ser afetada, enfim, coisa que quando a gente depois descobriu o diagnóstico mesmo, né, de CMT, que é Charcot-Marie-Tooth, a gente viu que não tinha nada disso, mas até então foi essa angústia. Então, aos 6 anos, eu faço uma cirurgia de alongamento de tendão e começo a usar um aparelhinho na perna, um aparelhinho de plástico que ele chama AFO. E ele ajuda a manter a musculatura esticadinha, né, o tendão.
E esse aparelhinho, ele te dá como ele puxa a sua perna para trás, ele te dá um andarzinho meio que de Robocop, né? E aí começa, então, quando eu entro na primeira série, porque aos 6 anos eu não fiz o pré, eu estava nesse período de cirurgia, convalescência, recuperação. E aos 7 anos, então, eu entro na escola, e era uma escola que não tinha inclusão nenhuma, né? Ai, na nossa época não tinha, né, Ana? Absolutamente nada, nenhum tipo de adaptação, nenhum tipo de inclusão. Então eu lembro que era uma escola de caquinhos vermelhos e aquilo era encerado e eu saía igual um patinho escorregando. E não tinha aquele olhar mesmo com o aluno, né? A prioridade de Nem tinha sapato antiderrapante naquela época, não existia nada disso na Não, nossa, né? não, absolutamente nada. Não tinha brincadeiras inclusivas, né? Então eu sempre era a carta branca na queimada. Oh, Sempre, né? E aí ia fazer atividade. Eu lembro que na escola não tinha nem quadra, então a educação física era feita na rua de trás da escola. Vamos correr em volta do quarteirão. Aí a Ana não corria, né? E aí eu ficava parada esperando todo mundo dar a volta. E assim segue a vida, né? Dentro dessas limitações, dessas hostilidades. Dá uma melhorada durante o fim da infância, o começo da adolescência, até acho que pela a minha agitação de andar, de fazer muitas coisas, de fazer fisioterapia, então foi um tempo bom ali que eu consegui fazer muitas coisas assim, muito próximo ao normal, né, das outras pessoas ali da minha idade. E aos 9 anos eu vou para o Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto, fico internado uma semana, faço uma série de exames e vem o resultado, né? Charcot-Marie-Tooth, tipo 2. E no meu caso, muito provavelmente foi uma mutação no gene da minha mãe e do meu pai, né, que teve então desenvolvimento da doença. E geralmente ela é uma doença hereditária, mas como a gente não tem referência nenhuma de ninguém na minha família, de gerações anteriores, nem por parte de pai nem de mãe, então a gente acredita nessa questão que realmente foi uma mutação. Só teremos certeza quando o meu mapa genético voltar, né? Que a USP tem uma parceria com hospitais dos Estados Unidos. E aí, como não acharam, aqui eles testam alguns quais cromossomos poderia ser. E aí, nenhum dos meus deu aqui. Quando acaba essa testagem aqui no Brasil, eles mandam o sangue da gente para fora, o que costuma demorar em torno de 3 a 4 anos para vir esse resultado. Mas hoje, assim, isso não tem muita diferença, até porque eu tô... Como é uma doença que não tem cura, não tem tratamento, né? Então, assim, quando vier esse resultado, ele será bem-vindo para a gente entender em qual lugar ali eu fico posicionada dentro da doença e futuramente, se tiver uma novidade, algum medicamento, algum tipo de tratamento para saber onde me direcionar. Mas por enquanto isso não faz assim uma diferença efetiva na minha vida. E aí então a pré-adolescência ali foi um momento melhor, assim, no sentido de saúde, né? Não tinha tantas limitações assim acerbadas. E aí eu tenho esse momento e vou então para a faculdade. E aí na faculdade eu tive dengue. E aí foi quando eu senti a minha primeira piora, como se fosse a minha primeira progressão assim, real da doença. Porque ela é como se fosse surtos, né? Sim. Então você tem uma progressão às vezes na infância, outra na adolescência, algumas na idade adulta. E cada vez que vem uma progressão, ela te leva embora mais movimentos, ela te leva embora coisas, atividades que você até então fazia e ali às vezes você para de fazer. E aí então na faculdade, eu lembro que no primeiro ano da faculdade eu ia na biblioteca, eu andava o campus da faculdade todo. Tinha já a questão da acessibilidade e da mobilidade muito ruim dentro da faculdade. É um espaço público que não está preparado para receber nem uma pessoa de muleta, nem um cadeirante. Não tá, né? As políticas públicas ainda são muito falhas. Não tem... A gente que conhece o campus, a gente sabe que realmente não está preparado para isso, né? Embora eles sempre façam modificações
Eu acredito que já melhorou bastante do que era, né, Ana? Mas ainda Sim. não. Agora imagina 18 anos atrás, quando eu estive lá, que eu entrei com 17 anos. Então era bem pior. Então eu sofri humilhações dentro do campus. Teve uma série de, assim, eu tive muito abençoada de ter pessoas que olharam com cuidado, né? Professores, aliás, uma professora da psicologia muito humana, que representava assim a faculdade dentro dessa humanidade muito bem e que me acolheu a minha dor, que foi junto comigo numa reunião com o diretor do campus. E nesse momento teve até uma intervenção da minha família, porque realmente eu fui hostilizada. Ficava muito longe a minha sala do laboratório de neuropsicologia, né? E aí, pra eu não ter que voltar pra entrada lá de cima, minha mãe entrava dentro do campus e parava pra me esperar. E numa situação, um senhor nos hostilizou, mandou ela tirar o carro de dentro do campus e falou que era pra ela ficar do lado de fora enquanto eu não saía. E aí, o meu irmão sempre passava em casa à tarde pra tomar café. Ele chegava e eu tava animadaça lá, sempre estudando, né, naquela felicidade toda. E ele viu um movimento meio estranho durante aquela semana. Tanto minha mãe amuada, quanto eu. E aí ele tem aquele feeling, né, e pergunta, o que tá acontecendo aqui? E aí minha mãe, assim, numa maneira de trocar essa ideia, né, com ele, de se abrir, conta pra ele que nós fomos humilhadas e destratadas dentro do campus. Ele fala, não, a gente não vai aceitar isso. E ele escreve uma carta e ele faz ligações e ele, né, marca então uma reunião com o presidente lá, com o diretor do campus. E o elevador ficava sempre estragado, então eu tinha que dar uma volta tremenda. Eu passei por isso, da necessidade do elevador também. Sim, e assim, nada funcionava. Não, nada ajudava. E aí marcavam aula no segundo andar. E aí não tava nem aí, se eu ia, se era difícil, se era fácil, eu ia chegar lá em cima voando. Não tinha absolutamente nenhum tipo de cuidado, de zelo, de movimentação pro bem maior, né? Então ali eu era a minoria e eu que tentava me adequar ao restante, né? Não ser um ambiente acessível onde a gente consegue movimentar e se aproveitar uma vida como pessoa. Enfim, ficou lá. Hoje tem um lugar lá no campus que tem espero que ainda tenha, né? Tem muito tempo que eu não vou lá. Mas ficou uma vaga lá, né? Com a plaquinha lá do cadeirante. E assim, eu sinto que foi um movimento meu, um ganho, né? Uma conquista para as outras pessoas, porque ali eu sabia que eu estava só de passagem. Mas a questão não é essa, quantas pessoas viriam, né? Como deve ter vindo depois, né, ao longo desses 18 anos aí, 14 que eu não estou lá mais. E aí, nesse momento que eu tenho dengue, então, eu sinto essa piora da doença, ela tem esse agravamento. E aí, o que era tranquilo para mim de atravessar de um ponto a outro da faculdade, já começa a ser complicado. A fraqueza na musculatura aumenta, o cansaço aumenta. Qualquer obstáculo, qualquer mini degrauzinho já passou a ser algo mais difícil de percorrer, né? De passar aquele obstáculo. E aí eu começo, então, a experimentar um mundo um pouco mais hostil. Então, antes eu experimentava muita hostilidade, mas mais enquanto bullying, enquanto criança, enquanto pré-adolescência. Então, era uma coisa mais, assim, emocional. Que a gente precisa ser aceito dentro de um modelo, né? A gente, enquanto criança e adolescente, a gente quer uma identidade. Sim. Então, a minha luta era por isso, para ter a minha identidade ali firmada, tá, eu sou a menina que tem CMT, mas e o que mais? Quem eu sou, né, além disso? Mas depois eu começo a sentir realmente as dificuldades, assim, acentuadas nessas novas vivências, até porque a maturidade vai chegando, né? Aí você tem noção do que os outros realmente estão fazendo com você, né? Sim, e até ali eu acredito, assim, claro que eu tinha muito essa dor minha,
mas eu ainda tinha alguém que estava ali, no caso assim, a minha mãe, que era ali a minha, né, aquela que governava a minha vida, aquela que tomava conta. Então, o que tinha que ser feito, as lutas travadas, era ainda ali pela autoridade dela. E depois que a gente cresce, né, a gente já começa a lidar com as nossas próprias diretrizes de vida. Então, ali eu já tinha que me posicionar. Eu já não ia mais chamar a mãe e o irmão para ir lá no campus ajudar, né? Ter uma reunião. Ali já era o momento de eu me posicionar. Então, eu termino a minha faculdade aos 22 anos. E aí eu tenho um espaço de tempo. E depois eu engravido aos 23 anos e tenho o João aos 24. E aí, apesar de... E até então eu não tinha noções exatas do que significava CMT. Até ali, eu não tinha um grupo de internet, eu não conhecia absolutamente ninguém. Eu brinco que eu sou filha única em Uberaba, né, com CMT, então a gente está aí com uma população que passa 300 mil pessoas, né? Isso. E em todos esses anos, desde que eu tenho 3 anos, que eu vou a médicos, a neurologistas, a ortopedistas, CMT é aquela coisa assim, na faculdade eu ouvi falar, né, os médicos. Mas, né, fisioterapeutas e clínicas, enfim, ninguém sabe lidar mesmo com isso, ninguém sabe quais são os tipos de exercício que pode, que não pode. Então era um caminhar solitário, porque eu não tinha ninguém. É como se eu fosse realmente a filha única no mundo, né? Até então, ali com 24 anos, não conheço ninguém que tenha a mesma dor que eu. Nunca vi ninguém, não sei da história de ninguém, não sei se isso progride e me leva à morte, não sei se isso vai ter reflexo em outras áreas do meu corpo, e não só os membros, né? Porque a CMT, ela é uma doença que vai tirando a mielizante, você vai perdendo a bainha de mielina, né? E perde os movimentos do joelho para baixo e do cotovelo para baixo. Das extremidades. Né? Então, assim, o restante não é afetado. Controle de tronco, controle esfincteriano, não tem absolutamente nada nesse sentido na mente, né? Respiratório, enfim. Coração, órgãos vitais, ela não atinge nada disso. Mas eu não sabia. E como que você lida com o desconhecido? Qual pode ser o meu prognóstico? Como vai ser minha vida daqui até o fim? Pelo que eu posso passar? Não sabia absolutamente ainda mais depois de ser mãe, né, Ana? A responsabilidade, né? Sim. A gente queria entender esse lado seu de maternidade, você na família, né? Porque antes você tinha a sua mãe como sua base, né? E a hora que você se vê sendo base de alguém? O que você sentiu? Essa necessidade de procurar outras pessoas com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades? Começa a querer comparar a vida do outro com a sua. Foi muito assustador, porque a gestação foi muito saudável. E assim, e o parto também. Mas eu não sabia que eu ia ter uma descarga de energia, uma fraqueza no corpo todo logo depois do parto. Então eu fui para o hospital caminhando, tive o João às 9h15 da manhã. E no período da tarde, quando eu voltei da sala de recuperação da anestesia, eu não conseguia segurar o garfo para me alimentar. Então deu uma descarga mesmo de energia na minha musculatura e eu não conseguia ter movimentos ali naquele primeiro momento. E foi muito assustador. Como que agora que eu preciso de toda a minha capacidade física, né? Uhum. De todos os meus movimentos para segurar o meu filho, para aumentar, para trocar a fralda, como que agora eu tô nessa situação? Então foi um momento assim, muito terrível e assustador. E eu não entendia, e eu não... As pessoas romantizam muito a maternidade, né? Sim. Vai ser o momento mais lindo da sua vida, você nunca vai passar por nada disso. Mas ninguém te conta que depois da maternidade você pode passar pelo baby blue, né? Você pode, os hormônios todos descompensados, você toda destemperada, e você pode ter indícios de depressão e até um quadro depressivo grave. E você fica totalmente
sem saber quem você é. Insegura, né? Na verdade, você deixa de existir, a outra pessoa parece que toma o seu lugar, não é? Exatamente, é uma coisa muito louca, né? É muito bom, mas é muito assustador. E hoje eu vejo assim, o quão é necessário as mulheres estudarem para ser mãe. A gente passa tempos programando um casamento, programando. Hoje em dia tem um mêsversário, né? Se programa o bolo, a cor do bolo, o tema. E ninguém programa durante a gestação para entender o que é ser mãe, para entender quais vão ser as fases do seu filho. Porque quando você sabe aquilo, teoricamente, vai vivendo a experiência, você faz um link daquilo e parece que fica mais acessível. Sim. E eu lia, né, livros de maternidade enquanto gestante e tudo mais, mas não era a questão da maternidade em si, de como cuidar da criança. Aquilo ali eu estava assim, tranquila, eu estava amparada. Mas era como cuidar agora enquanto uma pessoa adoecida. Então, aquilo que era para ser... Com limitações, né? Isso. Você vai ter que escrever um livro para ensinar as pessoas, viu, Ana? Porque eu acho que, além de tudo, a pessoa tem que ter a disponibilidade e a boa vontade de informar as pessoas. Sim. Porque eu escrever uma coisa, eu falar sobre um assunto seu, não me dá autoridade sobre isso, porque eu não tenho as suas vivências, Sim. né? E assim, eu continuei andando, só que a partir desse dia, então, da gestação, eu não conseguia mais andar sem estar escorando no morro. E aí chegou um momento que eu falo assim, meu Deus, e agora? Eu não sou andante, eu nem sou cadeirante, eu fico me arrastando pelas paredes, pelos móveis da casa. E aí eu tinha 3 bercinhos, mini berços, chiqueirinhos, esses aparatos pro meu filho. Um ficava na sala, um no quarto, um na cozinha. Então eu botava ele tirava ele do mini berço da sala, botava no carrinho e ia com ele até o quarto. Aí voltava lá enquanto eu ia trocar de roupa, né, fazer alguma coisa. Aí tirava ele, botava no carrinho, levava pra cozinha, botava dentro do chiqueirinho, enquanto eu ia esquentar a comidinha dele. Por quê? Eu não tinha segurança de carregá-lo no colo. Eu pensava, se eu cair com ele, ele vai morrer. Uhum. Então eu não podia carregar meu filho andando. Então eu tinha que locomover ele só no carrinho. E aí, dentro de toda essa situação, quando ele tinha 7 meses, o pai dele me abandonou. Então eu fiquei sozinha, arrastante. Um recém-nascido, hein? Um recém-nascido e abandonada. Sem condições de prover meu sustento do meu filho, morando sozinha no apartamento dele, o pai dele se retirou. E aí foi uma outra dificuldade, né? Porque aí eu olhei pra mim como mulher. Aí é o nosso tema de hoje, né? Uhum. Como é, então, a vivência de uma mulher que não tem mais aquele lugar ali naquele momento, aquele lugar de feminina. Porque tá tudo junto, entrelaçado, né? Sim. A mulher, a sua beleza, a sensualidade, a feminilidade. E da onde que vem isso hoje? A gente tem altos padrões de beleza hoje pra gente ficar ali tentando chegar naquilo, né? É verdade. O corpo escultural, a mulher que é alta, que é magra, que é loira. Então a gente tem um padrão aí que a sociedade constrói, né? Que a mídia, que os holofotes, que os outdoor colocam como vendem bem, né? A supremacia da beleza. E aí ele desconfigura, né? Esse companheiro desconfigura isso na minha vida. Ele diz assim pra mim, pra mim é complicado, eu preciso cuidar da minha carreira agora. Né? E ele vai embora pra fazer um curso em outra cidade. Vai na carreira dele. Ele fala assim, e agora, a mulher que eu escolhi, a mulher que era bonita, a mulher que, né? Hoje você não apresenta isso mais pra mim. Como que eu vou apresentar agora essa mulher cheia de limitações para os meus amigos? Porque ele está dentro de uma instituição militar. E isso tem muito peso, né? E aí ele desconfigura esse lugar de mulher na minha vida. E aí isso foi história para muito tempo na terapia. Né? Quem sou eu agora? Uma mulher adoecida, uma mulher deficiente, visivelmente, né? Porque é uma deficiência que ela... Tem pessoas que às vezes têm uma
deficiência auditiva, ou uma baixa visão, ou algum problema na fala, e não é tão visível. Mas a minha não dá para esconder. Ou é ou não é, tá ali, tá aos olhos. Envolve a locomoção, né? Sim, e ao padrão desse lugar de beleza que eu fui destituída desse lugar, né? Porque hoje que a mídia, a imprensa está aí trazendo na campanha dos Dias das Mães uma mulher cadeirante. Inclusive agora teve algum tempo atrás, teve uma marca, uma pequena empresa de lingerie que me mandou uma mensagem, falou, a gente faz fotos de mulheres comuns, né? A mulher obesa dentro do corpo dela, a mulher muito magra, que não tem, que é uma tabuinha, né? Não tem bumbum, não tem seio, a mulher com estria, a mulher com celulite, a mulher que tá gorda. Enfim, é isso que a gente quer mostrar para os nossos clientes, essa diversidade de corpos, não aquele padrão que ninguém alcança. E aí eles têm aquela grade é muito legal a proposta dele, uma grade de tamanhos, né, extra G, enfim, para corpos muito magros ou muito gordos, enfim. E ela falou, acho que seria legal, né, você tirar umas fotos como a mulher cadeirante, deficiente, que pode ter uma vida sexual ativa, que pode ser atrativa aos olhos do seu par, do seu companheiro, né? Sim, mas até então, isso há 9 anos atrás não existia, né? 10 anos atrás. Então, pra mim, foi um momento muito difícil. E aí eu lembro de algo que ficou muito marcado na minha vida, foi a tia da minha irmã, eu contando pra tia da minha irmã, né? O quanto eu me senti insegura de cuidar do meu filho. E ela, sozinha nessa situação, e ela falou pra mim, minha filha, escute algo e tome isso como verdade. Ela falou assim, pata de galinha não mata pintinho. Então não se preocupe, você não vai machucar o seu filho. Por mais que haja limitações, por mais que você tenha que se locomover com ele de uma maneira diferente, né? Mas você vai cuidar do seu filho, tenho certeza disso. E aquilo então me deu uma coragem para seguir, para continuar. E era toda uma dificuldade, eu não conseguia dar banho no João Renato. Então hoje, ele é uma criança com 11 anos que ele cozinha, ele tem uma autonomia fora do comum para a idade dele. Ele tira minha cadeira do porta-mala, ele me acompanha nos lugares. Ele liga, ele é muito funcional, ele liga nos lugares e resolve coisas. Mas por quê? Desde pequenininho, ele tinha 1 ano e meio. Eu de fora do box, botava ele lá em pezinho no tapete emborrachado e falava assim, agora vamos tomar banho. Lava o bracinho, lava a mãozinha, e ficava com a mangueirinha jogando água nele. Uhum. Aí quando ele terminava, eu falava assim, agora vem cá que a mamãe vai lavar o bumbum. Eu piso agora no tapete, vai me enxugar. Então eu tinha que fazer todo um movimento lúdico para conseguir dar banho no João daquela maneira. Encher uma banheira, botar, era impossível para mim. E aí ele aprendeu a comer com 1 ano e 2 meses, ele já comia com a própria colherzinha dele. Então a minha deficiência trouxe para ele uma autonomia muito grande. Despertar muito cedo das ações dentro de si, né? Sim. E desenvolve esse olhar, né? Essa expertise de ver uma mãe com necessidade e você já ir delegando, né? Pequenas funções, pequenas ações para a própria defesa, né, Ana? Sim. Eu acho isso muito importante. Muitas vezes a gente que não tem determinadas limitações, a gente acaba limitando os filhos da gente. Você acabou despertando e libertando ele muito cedo. Exatamente. Nossa, e incrível. 36 minutos de programa e eu ainda não abri a minha boca para falar nada. Tamanho e quão incrível é essa experiência que você está nos passando. E me remete lá ao passado, quando a gente chegava na escola, pequeno, criança, e escutava, não, deixa o fulano de lado que ele é retardado. Ah, o fulano ali não consegue jogar com a gente não porque ele é muito mole, larga ali de lado também. E as crianças faziam essa seleção entre elas e não tinham uma visão de professores, não tinham uma visão de ninguém. E hoje nós sabemos que aquele retardado, às vezes que a gente nomeava assim, deixava ali, era às vezes muito mais inteligente do que a gente, porém ele tinha alguma limitação como TDAH, ele
poderia ter um autismo, que ele se colocava no mundinho dele ali, que não era atingido pela escola, pela sociedade, por nada, e então isso limitava muito as pessoas. E aí a gente vê a sua história de superação. A sua história de superação, a gente vê que através das suas dificuldades o seu filho se superou e conseguiu ser independente, apesar de você não conseguir fazer muitas coisas, ele fazia por ele próprio e por você. Então a gente vê que é uma evolução, que é uma história de vida muito rica, muito bonita. E Ana, quando você fala aí que o seu companheiro, o pai do João, né, abandonou, você já exercia alguma profissão? Como chegou essa mulher profissional, essa mulher com tantas limitações, e a mente não para, a necessidade não para? Não. Como que você resolveu Não. isso? Não tinha exercido. Eu tinha formado aos 22 e aí eu dei um intervalo ali, né? E pra ver o que eu ia fazer da vida e tal, e logo eu me engravidei. E aí fiquei uns 9 meses, né, ali curtindo a gestação, e aí aos 7 meses o pai do João vai embora e eu fico desprovida financeiramente. Ele tinha alugado um apartamento pra gente morar. Então, assim, tinha os cuidados com o João, que a gente tinha uma cuidadora, né? Que ia às 8 até às 4, cuidava da casa, da comida, ajudava ali com o João. Depois das 4 era só eu. Foi um momento muito difícil, porque meu irmão fazia faculdade à noite, minha cunhada fazia faculdade à noite. A minha mãe sempre trabalhou noturno a vida toda, pegava às 6 da tarde até às 6 da manhã. E a minha irmã, no dia que o João nasceu, ela toma posse num trabalho dela fora de Uberaba. Então eu não tinha absolutamente ninguém. Sabe o que é ninguém? Dava 4 horas da tarde, quando a pessoa que nos ajudava ia embora, né, que era a minha tia. Eu só ia ver gente de novo no outro dia às 8 da manhã. E aí eu ficava com medo, eu amamentei o João até 2 anos e meio, eu ficava com medo de dormir no quarto com ele engasgar, ter algum problema. E eu não consegui chegar até a porta. E aí a gente dormia na sala. Eu botava ele no sofá, era grande, né? Tinha uma chaise, então eu cercava, botava ele e dormia no colchão no chão. E ali eu pensava que se acontecer algo, eu morava em apartamento, eu abro a porta, eu tô de frente pro meu vizinho, dá pra gritar por socorro. Então realmente foi um momento muito difícil, hostil da minha vida. Mas esse mesmo momento de tristeza, de separação, né, de quebrar o vínculo da criança com o pai, eu com o companheiro, de estar ali naquele momento, e agora? O que eu faço da vida? E aí os meus pais me ajudaram muito, né, nesse sentido foram realmente quem ele cuidou de mim, que deu essa base, esse apoio necessário, tanto emocional quanto financeiro. E aí eu pensei, bom, eu preciso fazer alguma coisa. Só que a psicologia é interessante porque, assim, eu fui muito boa durante o curso, eu tive um entendimento muito grande. Mas hoje eu vejo que aos 22, 23 anos eu não estava pronta, né? E eu falo assim, que é essa linha que eu ultrapassei, esse sofrimento que eu tive, é porque o sofrimento é assim, ou você fica nele e você continua uma vida ali, Cultivando, né? Aquele sofrimento, ou ele vai fazer algo assim extraordinário na sua vida. Ele vai trabalhar suas limitações da pessoa. Você vai ter que olhar para dentro de si, que isso é um processo muito difícil. Todo mundo está em dificuldade. Sim. Humanidade, as pessoas não se conhecem. Nós somos muito rasos enquanto nossos próprios companheiros. A gente quer conhecer nosso marido, a gente quer conhecer os nossos filhos, mas a gente não se conhece. A gente não para olhar para as nossas dores, para contar pra gente mesmo, para aceitar. Nossa, eu estou me sentindo nesse momento envergonhada pela minha deficiência. E sabe, teve um momento aqui que ele foi crucial, que eu quero partilhar ele, que foi o primeiro momento que eu fiz uso, então, de uma cadeira de roda, né? E aí foi uma decisão assim, vou pra cadeira de rodas, ou foi assim... Uma imposição. Uma imposição.
Nesse processo de quando o João nasce até eu ficar na cadeira de fato, o aniversário de 2 anos do João, eu ainda estava de pé. Então, o João tinha 2 anos e meio quando eu de fato fui pra cadeira. Eu ainda andava, mas aí já era esse andar muito dificultoso, né? Pegando equilíbrio num móvel ou outro devagarzinho, ou na rua de braço dado com alguém. Então já ficou bem mais difícil. Então eu ia pro shopping, como eu tava empurrando o carrinho, aquilo me dava um certo equilíbrio, então ainda tava tranquilo. Era apoio, né? Era apoio, mas num consultório, alguma coisa para descer, no mercado eu precisava do braço de alguém. E aí a gente teve o carnaval e eu fui para Uberlândia com uma amiga, num evento lá que ela foi com a família, e nós voltamos. E aí eu fui no banheiro trocar de roupa e ela faz assim com o celular e fala: olha aqui como você ficou bonita na foto. Quando eu paro no portal do banheiro, do quarto lá da suíte dela pra olhar, eu caí e tive uma fratura exposta. No que eu caí, que eu olhei pro chão, o chão tava todo cheio de sangue. Eu falei: meu Deus, de onde veio esse sangue? Que eu puxei o pé assim, coloquei as pernas, o pé no colo, eu vi que eu realmente tinha sido uma fratura exposta. E o meu dedo, ele ficou pendurado mesmo, assim, pela pele, cartilagem ali, né? Uhum. E aí a gente corre pro hospital, e é uma demora incrível e tudo mais. E depois dessa queda com essa fratura exposta, que eu fiquei 2 meses lá com engessado e tudo mais, e aí eu percebi que eu não ia conseguir andar de novo. Porque eu já tava tendo essas quedas frequentes, né? Torci o pé, machucava, mas essa foi muito grave, ela foi uma fratura exposta. E a gente tava com uma viagem em família marcada para Caldas Novas. Eu falei: meu Deus. Eu falei: bom, eu preciso comprar uma cadeira. E aí eu falei: mãe, precisa comprar uma cadeira e tal. E a gente resolveu aquilo no dia. Ligou no lugar, eles levaram lá 3 modelos, eu experimentei, ok. E essa amiga, ela foi muito, assim, uma parte muito importante da minha vida. A gente é amiga desde os 9 anos de idade. Idade aí para mais de 20 anos. E eu falei pra ela: amiga, como que a gente vai fazer lá em Caldas Novas? Eu vou me reconhecer agora mesmo. Ela falou: para, amiga, por enquanto pensa que você tá com o pé machucado, depois a gente vai acertando essa situação. E aí eu vi o quanto eu tive liberdade naquele momento. Porque no outro momento, todo mundo ia sair ali do clube para ir pra feirinha, para ir pro centro. Eu não ia, eu ia ficar lá no clube. Eu só ia descer de elevador, ficar na piscina e voltar. Espaços bem pequenininhos, né, pra andar. E ali a cadeira me deu autonomia. Olha só. Ela me deu liberdade de ir junto com todo mundo. E era uma zoeira. Eles subiam os morros comigo e desciam, empinando essa cadeira, e todo mundo, um pegava e o outro largava. E a família, ficava até fácil pra você carregar o João, né? As tias carregavam, e minha mãe, todo mundo me servia, e todo mundo ia pra fila, dava tudo certo. E eu sentada, não cansava, né? Pra eu andar 2 metros dentro de casa, eu tremia toda. Minha musculatura ficava tudo enrijecida de tanto cansaço. Me fadigava muito. E aí eu vi que aquilo me ajudava. Ao contrário do que às vezes a gente pensa, né? A cadeira é algo terrível. Vai prender, te libertou. Me libertou. Verdade. Eu não ia cair com o meu filho. Eu não ia cair, quebrar o pé com fratura exposta de novo. E ali eu tinha chance, né? E hoje eu brinco assim, que é só uma história bonitinha que me leva e escorrega de lá pra cá, né? Isso mesmo. E hoje eu tenho muita gratidão pela minha cadeira. Que bom desse olhar, né? Um acessório, né? Hoje eu uso o acessório, né? O óculos, e a gente vai acrescentando acessórios, e né? Hoje eu tenho muita gratidão. Muita gratidão. E nesse acessório aí você atende muitas pessoas, e essa profissional aí. Não corra disso, viu? Sim. E aí quando você tá ali mais bem habituado com a sua própria dor, né? Depois de todo esse processo. Aí eu tive um incentivador maravilhoso, né? Que está aqui com a gente. Que até o Bruno, então, né, Bruno? Que até então, assim, eu sabia que eu era boa. Não é que eu, assim, soberba nenhuma, mas eu sabia. Eu me interessava, eu lia, eu gostava. Mas eu achava, assim, que me faltava maturidade, que eu não tinha muita coisa para acrescentar para as pessoas.
que fala mais interessante, tem gente que cuida do outro de forma mais acolhedora. E aí eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa, um serviço um pouco mais robótico, um pouco mais técnico, talvez. E ainda não tinha percebido esse olhar para com a dor do outro. Hoje eu ia falar exatamente isso, porque aquela pessoa que sente a dor, ele consegue entender melhor a dor do outro, né? Sim. Então hoje eu tenho essa percepção, né? E para você ser um psicólogo, para você ser um psicanalista, você tem que ter uma escuta limpa. Não é assim, aquela coisa preconceituosa, né? O fulano é maconheiro que é um sem vergonha, porque o pai dele pagava escola para ele, deu oportunidade de trabalho, ele que quis ficar nessa vida. Aquele cara ali, ele é homossexual porque ele é pervertido. Então a gente tem que ter uma escuta muito limpa. Não é o que eu desejo para aquele, mas é ver qual é a realidade dele, quais são as expectativas, quais são as limitações. Né? Então ali eu sou a partidária, eu sou a política, né? Não importa se é o padre pedófilo ou o crente lá que fica pedindo dízimo, nada disso. Essas questões das definições da pessoa, das escolhas, isso não importa para um terapeuta. Você tem que escutar o outro enquanto ser humano, nas dores dele, nas limitações principalmente, e buscar com que você produza, ajude ele a produzir as próprias indagações, né? Por que eu estou nesse lugar? Por que há essa repetição desse sofrimento na minha vida? O caminho é dele. Você faz pontuações, você ajuda, mas o caminho é da... E aí, nesse meio tempo, o Bruno trabalhava numa instituição, né? E aí ele falou, Ana, vai lá ajudar, tem tanta gente precisando, né? E eu sempre fui muito boa com grupo. Eu sempre me destaquei nessa questão dos grupos, né? E ali agora eu representava um grupo minoritário, né? Dos cadeirantes. E aí era um grupo de adictos em recuperação, né? Pessoas com problema com álcool, droga, por diante. E ali eu me vi dentro daquele lugar ali. Eu acho que teve uma sintonia muito boa, porque eu também era, digamos assim, eu estava ali em especialidade, né? Como uma cadeirante, também como uma minoria como eles. Então, assim, não que eu precise estar sempre naquele lugar de fala para ajudar aquela pessoa, porque, né, tem coisa que eu, de repente, eu não passei, eu não sei o que é anorexia, mas mesmo assim, na vida real eu não sei, mas dentro do que eu entendo, eu posso contribuir com aquela pessoa que chega, né, consulta que ela é anorexica. Mas ele tinha esse envolvimento, nesse sentido muito positivo, de entender a hostilidade, o preconceito que aquele grupo vivia. E aí eu acho que quando, né, Einstein, né, que fala assim, quando nossa mente se abre para uma nova ideia, ela nunca mais volta ao tamanho original. Verdade. E isso é algo maravilhoso da raça humana, né? Que aquilo que a gente aprende, a gente tem aquilo como continuidade para nossa vida. E eu fui aprendendo. E aí depois eu encontrei o grupo da Associação Brasileira de Psychoanalysis e comecei a conversar com o pessoal do grupo e ver que tinha muitas histórias que eram ali muito parecidas com a minha, outras pessoas. E aí o que eu percebo? É que o grupo, ele fica... Pessoas, assim, realmente têm dificuldade de fazer essa transição em relação à doença e ir para o mundo. São pessoas que ficam mais presas dentro de casa, são pessoas que têm medo de ganhar o mundo, ter uma vida que se aproxima de algo normal. Mãe, de ter um par, de ter um relacionamento amoroso. E isso é importante. Hoje eu falo assim, para essa complementação do ser mulher, né? Tem essa hostilidade toda. E aí tem aquele olhar estranho. É seu filho? Nossa, mas você pode ser mãe cadeirante? Eu pude. Eu não era cadeirante, mas
como se Mas diz, eu conheço muitas que são cadeirantes. sim, são mães, passei a né? ser no dia, como se diz, no dia da gestação, né, do parto. E tem aquele olhar, né, mas como assim? Na cadeira dá pra fazer sexo? Né? Então, assim, as pessoas ainda têm essa dificuldade de olhar a pessoa com deficiência como um ser que também é completo, que vive todas essas especificidades da vida humana, de amar, de ter relacionamentos afetivos, poder ser maternal, né? Sua maternidade, de ser profissional, enfim, ainda há esses. Eu passava por situações de quando eu entrava no carro, na direção de pessoas levantarem e atravessarem a rua para olhar, tipo assim, como assim, né? Vai dirigir como pode. Mas hoje eu vejo que isso já está se tornando um pouco mais comum. Que bom, né? Que esse espaço ele está sendo aberto para a gente ter esse envolvimento para não ficar aprisionado. Ainda precisa de muita coisa para mudar. A questão da acessibilidade ainda é muito sério das políticas públicas para se pensar, para se mudar. Ainda tem muitas situações que a gente precisa lutar para isso. Mas, de um modo geral, as coisas estão começando a caminhar. E um outro ponto também, que eu sempre falo até para o pessoal lá do grupo, que é o seguinte, as pessoas têm preconceito da gente quando a gente chega com preconceito da gente mesmo. Então, às vezes, lá na partilha do grupo, o pessoal fala assim, eu não gosto de sair, todo eu ando igual um patinho, né? Igual um Robocop, aí todo mundo fica olhando. E daí, gente, é só mais uma maneira de se andar. Tem gente que anda esguio, tem gente que anda corcunda, tem gente que anda balançando, tem gente que anda rápido, devagar, que manca, né? É só mais uma maneira. Tem gente que tem as perninhas curtas, né? Na faculdade os meninos ficavam me chamando. É porque é tudo muito pessoal grande, eu pequenininha, eu ando aqui. Ainda você tem as perninhas curtas? Ai, tem, gente, eu sou pequenininha, né? Sim. E aí, assim, isso não nos define, né? A nossa maneira de andar, falar, a nossa maneira de o caminhar, o acordo dos seus olhos, isso não nos define. É um conjunto de outras coisas que vai fazer a gente quem a gente é. E aí eu tenho sempre esse olhar de incentivo, né, pro meu grupo lá para falar. E sempre porque aí a gente dramatiza muito também, né? Eu acho que o importante é aprender a sair daquele lugar que a doença nos coloca. De incapacidade, de limitações. São reais, gente? São reais. Eu passo por situações sempre. Na última eleição eu fui votar, tinha um carro da prefeitura parado na vaga de cadeirante. Aí tinha um guarda lá, eu perguntei pra ele. Ele falou que o carro estava carregando um cadeirante. Eu falei, então vou ficar esperando o cadeirante voltar e tirar. Na verdade, não. O cara parou lá porque se sentiu dono da vaga, né? O próprio motorista lá do carro da prefeitura. Então, são situações que, às vezes, eu chego no mercado, o pessoal não tá usando as vagas ali separadas para cadeirante. E às vezes eu ainda peço para tirar, a pessoa fala assim, mas era só um minutinho. Eu falo, então, mas você tem um minutinho para caminhar. Eu não tenho essa possibilidade. Então, se eu não paro nessa vaga, eu tenho que ir embora. Não é nem a questão de parar mais longe, não é isso que me importa. Mas a vaga do cadeirante, ela tem um zebrado do lado, que permite com que eu abra a porta do carro e a minha cadeira caiba ali para eu dar ré com a cadeira e sair. Nas vagas comuns, não né? cabe. Mesmo que eu pare, não tem problema, não teria problema eu parar mais longe. Mas na medida que eu abro a porta, eu já não consigo, não sobra espaço para eu pôr a minha cadeira ali e sair. Então eu preciso da vaga de cadeira. Muitas vezes esse direito é negado, né, por pessoas que alegam ser só um minutinho. Mas um minutinho que já me fez ir embora do banco, já me fez ir embora do mercado várias vezes, por não conseguir, não ter essa adequação para estar naquele lugar ali, naquele momento. E é incrível a gente ver, Ana, que a gente chega no supermercado, pessoas que não são idosas param o carro na vaga do idoso. Sim. Pessoas que não são deficientes param na vaga do cadeirante do deficiente.
Pessoas que, por falta de consciência, se acham no direito de tomar essas vagas. Sim. Da sua palavra, do seu relato anterior, eu estava pensando o seguinte: tudo que é diferente causa curiosidade. Uhum. Então, quando eu vejo um cadeirante dirigindo, isso me gera curiosidade porque eu não vi aquela experiência, não vivenciei, é algo diferente aos meus olhos. Mas isso não pode gerar preconceito, isso não pode gerar estranheza, isso não pode gerar um distanciamento. Porque o ser ele é completo. Não importa no corpo que o ser tá, ele precisa de viver em sociedade, ele tem os desejos, as vontades, as necessidades e que muitas vezes são deixadas de lado. Ou seja, um paciente idoso que tem Alzheimer, que tem uma outra limitação qualquer. Muitas vezes um paciente de Alzheimer ele esquece tudo. Sim. Ele deixa de ter uma identidade, deixa de ter uma memória, mas ele precisa continuar comendo, ele precisa continuar usando o banheiro, ele precisa muitas vezes passear, ele precisa muitas vezes alguém que tenha a paciência de contar para ele aquelas histórias antigas, de dizer quem ele é e quem a pessoa é para poder recolocar aquela pessoa em sociedade. E aí esses preconceitos, essas limitações tem que deixar de existir. Sim. O respeito tem que crescer. O favor, o ajudar quem precisa, da forma que precisa, respeitando o limite da pessoa. Não adianta eu chegar lá para poder... Tem um deficiente visual querendo atravessar a rua, não adianta eu ir lá e querer puxar ele para atravessar no meu tempo. Ele é que tem que se apoiar em mim e conduzir o tempo que ele precisa para atravessar a rua. Não é eu querer fazer isso correndo. A gente vê a intolerância, a impaciência. Onde eu moro, ali tem muito idoso. E muitas vezes tem a senhorinha lá de frente da minha casa que tem 94 anos. Ela quer atravessar a rua, ela vai muito devagar. E os carros descem correndo. Muitas vezes a gente tem que parar o trânsito, a gente tem que chegar ali junto e fazer um movimento de parar o trânsito. E nós já requeremos lá na prefeitura redutor de velocidade, sinalização que ele não tem e não foi feito ainda. Então acho que essa mudança, esse respeito precisa começar a acontecer. Porque todos têm que estar na sociedade e ser acolhidos pela sociedade. Que muitas vezes a gente vê, né, a limitação está no corpo e não na mente, né? Exatamente. E se a gente for pensar, 1/4 da população do Brasil tem algum tipo de deficiência. Isso é muita coisa. É muita coisa. 18 milhões de pessoas. Então, em cada família tem pessoas com uma deficiência. Sim, a gente não está em carreira solo, né? E é preciso ter esse olhar que se amplia. Quando a gente fala de lazer é algo essencial na vida. Os espaços públicos de lazer têm que estar adaptados. Eu fui há 2 meses atrás num evento que teve no Vera Cruz e era para eu falar sobre a diversidade e tudo mais. E de última hora me ligaram assim, super sem graça: Ana, não tem como você subir no palco aqui do Vera Cruz, não tem rampa. Eu falei: não tem problema. E aí eu tava até almoçando e ali eu já escrevi um textinho e tal. E aí eu falava, né, que eu não podia estar no palco ali junto com os meus amigos, mas que ali daquele lugar de baixo mesmo, eu estava ali para deixar o meu legado, para deixar ali, né. E era sempre isso, eu sempre tenho que me adaptar, eu sempre tenho que ultrapassar essa linha da acessibilidade que não existe. Mas eu sei fazer isso. Quantas pessoas não sabem? Ana, o que eu admiro mais ainda, assim, né? Eu falo por mim, pela família. Nós temos pessoas na condição de deficiência de surdo e mudo na família. E a gente não sabe conversar com eles. Acaba que vocês ainda têm o dom da palavra, o dom da visão, ainda conseguem expressar. E o surdo e o mudo? A comunidade fica muito distante deles, né?
E aí você não vê nada. Aí você chega numa repartição pública, ninguém sabe te atender. Você chega no médico, ninguém tem conhecimento básico de entender o que está acontecendo. E não tem nenhuma pessoa que assiste aquele médico, aquele dentista, no público mesmo, né? E aí eu penso assim, meu Deus, eu até fui fazer iniciação de Libras por conta disso. Porque eu acho que quando a gente começa a tomar consciência das coisas em si, a gente começa a falar assim, nossa, mas eu tenho que procurar. E se chegar uma pessoa que pode ser que nunca chegue, né? Não, mas eu, no meu caso, chega, porque eu tenho 2 primas com essa deficiência, né? Então sempre vai ter. Mas as outras pessoas não imaginam estar nessa situação. Mas a questão das repartições públicas e dos ambientes públicos e privados é justamente isso. Por que eu vou gastar dinheiro fazendo um banheiro adaptado se o meu público é 99% de andantes? Vou ter 1% de grande. Tá, mas e daí? Eu vou investir tempo, dinheiro e tudo mais para atender? Mas aí você está tirando direito daquele 1%. Na verdade, aquele 1% que vai ali no seu estabelecimento, quando você olha, ele é 18 milhões de pessoas, né? Ao longo aí de um país. E o principal, né, é o ser humano. Porque como que eu vou ter o direito de excluir essa pessoa? E a acessibilidade, a gente tem que frisar que não é você fazer por mim. Me dá acessibilidade não é você empurrar a minha cadeira, mas você me dá autonomia para eu me virar dentro daquele espaço. Para que eu tenha possibilidade de sentar à mesa como todos, de usar o banheiro como todo mundo, de entrar e sair com a rampa de acessibilidade. É isso, não é você fazer por mim. Porque muitas das vezes jornais serem quebradas. Verdade. Eu, por exemplo, eu tenho a cadeira motorizada, eu ando de ônibus. Desde que o motorista vai e baixa a rampa para mim. Eu não preciso dele, mas eu preciso que ele tenha aquela função de colocar ali a rampa ajeitadinha pra mim. E quantas vezes eu pedi, ele falou, não dá pra você entrar. Eu falei, não dá, entra pela a plataforma e o ônibus tem minha roda vai ficar parada aqui. Então eles não querem sair do lugar e ir lá e descer a rampa pra mim. Não tem problema. Mas eu falo, eu tô aqui aguardando, tá? Tô esperando você poder falar. Mas a maioria das pessoas, igual você acabou de falar, né, das suas primas. Mas o deficiente físico, ele pode até saber falar, mas ele não tem coragem de sair. Ele não sai. Medo de rejeição, Ana? Medo de rejeição, medo do cara do táxi ou do Uber hostilizar ele, não guardar a cadeira dele. Medo de naquele lugar não ter rampa, como na maioria das vezes não tem, de não ter banheiro. Medo de não conseguir chegar, né? Do portão para fora de casa. As pessoas não saem. Não saem. Eu sou uma exceção. Realmente as pessoas não saem. A maioria das pessoas. Mas a gente tem que bater nessa tecla para o mundo ser para todos, né? Se a pessoa está aqui nesse mundo, é porque Deus lhe deu o direito de estar. E quem somos nós para privar as pessoas, né? De ir e vir, de tirar essa... A pessoa não pode ser tão limitada. A pessoa tem que ter a condição de, igual você falou, eu não quero que ninguém faça por mim. Eu mesmo faço. Sim. Então a gente tem que aprender. Mas essa humanidade a gente vai desenvolvendo a partir do momento que começa a chegar perto de nós, né? Porque antes era muito distante. Hoje as pessoas já começam... eu não vou falar um brilho, a mídia veio, eu falo mais do Instagram, não essa mídia televisionada, que essa não passa, eu acho que é a realidade das pessoas. Sim. Mas hoje a gente vê youtuber com limitações, com deficiência, então acho que o mundo cresceu, eu acho que o mundo deu um boom, né? Hoje nós estamos aqui no YouTube falando ao vivo, onde nós imaginávamos isso algum tempo atrás. Porque isso era restrito à televisão, né? Agora não, agora esse daqui pode ir para onde Deus quiser chegar a esse programa, chegar a essa conversa nossa, né? Para as pessoas entenderem que a limitação está no corpo e não na mente. E a partir do momento que todas as pessoas conseguirem se aproximar do poder público e eles começarem a perceber a necessidade de cada um,
Eu acho que muda, porque muitas das vezes quem está lá administrando o nosso país, administrando a nossa cidade, o nosso estado, né? Eu não vejo nenhum vereador cadeirante, eu não vi, né? Nenhum deputado estadual, Então, eu acho que está na hora, né, da gente que tem deficiências, né, a gente começar a crescer e ver e se posicionar na sociedade, sim, que a limitação só está no corpo, né? Nós temos, aliás, eu não sei se o Bruno sabe, nós temos um deputado que ele é deficiente, deputado federal, ele é deficiente visual. Inclusive, um dia eu vi uma entrevista dele, não sei se foi no Jô, acho que foi no Jô ou no Pedro Bial, que até eles fizeram analogia, né? Deputado cego, né? Aí ele falou, não, eu prefiro ser cego que é deputado. Que ele realmente, ele fez faculdade fora e ele fez uma faculdade nos Estados Unidos, me fugiu o nome da faculdade agora. E o projeto dele do TCC era ele se eleger como deputado federal, olha só. E ele fez nunca tinha se candidatado a nada. E o projeto dele era esse, ele veio para o Brasil, se candidatou e se elegeu. Me fugiu o nome dele agora. Felipe Rigoni? Eu acho que é isso mesmo. Ele é fortinho, né? Espírito Santo, né? Sabe? Ele veio dos Estados Unidos e o TCC dele era esse. E ele tem uma capacidade de entender, eu acho assim, estando lá, o pessoal vai começar a conviver com ele realmente vê a necessidade de paciente visual. Se tiver um cadeirante, o poder público ali, a reforma tem que começar de dentro para fora, né? Se vocês não estiverem lá, se nós não estivermos cobrando lá informação, parceria para as coisas melhorarem, não melhora, né? Nós temos que ser incentivadores, né? Sim. Mostrando que é assim. Nem todo pai de deficiente ou deficiente vai ser um ativista. Claro que não. Mas nós precisamos pelo menos saber o que a lei nos resguarda. Isso é importantíssimo. Saber quais são os seus direitos. Onde você vai estar amparado. As pessoas não sabem, a maioria delas não sabem que você tem direito do transporte interestadual, que você tem o passe de ônibus livre, que você tem direito, dependendo da sua doença, da isenção do imposto de renda, que tem vaga garantida na rede pública para criança dentro da escola, né, dita normal. Então tem uma série de situações, de leis que na maioria das vezes é desconhecido pelas pessoas. Mas não chega, né, Ana? Porque não tem esse debate, né? Não tem. A sociedade não tem esse debate de falar, olha, quando nós trouxemos o pessoal do autismo aqui, quantas coisas nós aprendemos, Sim. né, Elias? Porque o autista tem que ser tratado diferente, não é porque ele quer, não, é uma necessidade. É a Você forma de tem que atingir. receber, você tem que receber um tratamento diferenciado, não é porque você quer, não, é uma necessidade, né, básica de sobrevivência que você tem, de locomoção, né, entre tantas outras coisas. Se nós não nos posicionarmos, não começarmos a falar, não vai haver movimentação. Não vai. Nós passamos agora no carnaval uma experiência. Nós fomos num barzinho com os amigos e chegou lá, aí eu já sempre falo, né, Bruno, dá uma olhada lá no banheiro. E assim, se eu for me restringir a lugares que tem um banheiro perfeito adaptado, eu não saio de casa. Então tem lugar que não é assim totalmente adequado, mas que não tem problema. Eu penso, bom, agora aqui já é uma escolha minha, a partir do momento que não tem. E eu não me sinto constrangida, né? Se precisa um me pegar embaixo dos braços, outros na perna, passar comigo naquela porta que não sabe e tal. Porque se cada lugar que eu for ficar esperando esse mundo ideal, eu sei que eu não vou em lugar nenhum. Então eu não tenho esse problema de me subirem, de me carregarem, né, de fazerem por mim, de me ajudarem. Mas tem coisas assim, chega a ser grotesca. E aí nesse lugar, o Bruno meio falou, nossa, não dá, nem no colo, nem de lado, nem de jeito nenhum a gente passa naquela porta. É tão estreitinho, né? Sim, tipo uma porta de 60 que não passa. E aí nesse lugar pagava pra entrar, a gente falou, não vai ter como
tal, né? Torna o valor aí que a gente pagar pra entrar, porque não tem como ficar, daqui a pouco a banheira não vai ter como. E aí a gente foi embora de lá pensando, né? Como que um lugar desse tem alvará de funcionamento? Como pode? E aí falta da gente esse movimento. Eu ainda falei, a gente precisa entrar em contato com os representantes públicos e ir atrás disso. Fala, gente, nós precisamos fazer uma blitz do bem aí, reunir uma galera, ir nesses lugares públicos. Você sabe o que me, assim, né? A gente hoje é YouTube, Instagram, né? A gente tem essa liberdade de falar. Mas a televisão ainda tem um espaço muito grande na vida das pessoas, né? E eles não acham esses assuntos interessantes. Não é só cobrar, né? Igual você falou, faz uma blitz do bem. Cada um tem uma necessidade, né? É ouvir as pessoas falarem. E aqui ainda tem até uma pergunta aqui, ó, da Maria. Ela pergunta assim pra você, assim, Ana, você acha que antes o preconceito era maior? Ou acha que isso já melhorou nos dias atuais? Acho que já melhorou. Se a gente pegar por base lá atrás na história, por exemplo, quando a minha mãe era criança, há 4 gerações atrás, há 3 gerações atrás, o primo, o filho que nascia deficiente, ele era colocado num caixote de madeira com rodas, né, porque não tinha o acessório cadeira de rodas, e ele ficava lá dentro do quartinho ali para sempre. Não se colocava essa pessoa na convivência com a sociedade. Então, teve sim essa mudança. Eu falo, assim, pela minha própria experiência, de quando eu não era cadeirante, vamos para 9, 10 anos atrás, eu ia no shopping, a gente não via nenhum cadeirante. E depois que eu passei a ser, no começo, quase que eu também fazia carreira solo lá. Tinha Você desfilava sozinha? Sozinha, tinha uma outra moça até que a gente se conheceu lá no shopping, e ela foi por acidente mais ou menos na mesma época que eu e tudo mais. E aí eu sempre via a Duda lá no shopping. Mas hoje teve domingo de eu contar 13 cadeirantes no shopping. Olha só. Então, assim, a gente vê que mudou. E eu acho que esse lugar mesmo do Instagram, do Face, porque hoje aproxima. Antigamente você não via. Hoje eu sigo um monte de perfil de mulheres, de empreendedoras, de homens, advogados e, enfim, com várias profissões que estão lá dentro das suas limitações. E aqui hoje, né, no nosso programa, que eu nem sei se você conhece, uma artesã, eu fiz amizade com ela pelo Instagram, a Karen. Ela é super... Nossa, você vê as coisas que ela fala, a gente admira, e você vê, igual você, assim, sabe? Aquelas pessoas que estão vivas, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem deficiência nenhuma, não tem limitação nenhuma, mas a mente está morta, né? Por isso que eu falo que o limite não está no corpo, está na mente, né? E a mente está morta. A Karen não, a Karen trabalhava, depois ficou desempregada e teve que despertar para uma nova profissão, né? Então todo mundo tem suas limitações, seus joios, seus trigos, né? A pessoa tem disso, não pensa que... Olha você, quanta coisa passou pela sua vida, uma gestação, foi tudo bem, logo depois teve o filho e já sentiu, né? Tirou o seu tapete, sim, né? Sim. Se você caminhava com dificuldade, tirou o seu caminhar. Sim. Você teve que se readaptar, criar uma nova Ana, né? Porque aí você teve que se entender como mulher, como mãe, como profissional. E hoje o bem que você e o Bruno, vocês juntos, né? Cada um com as suas limitações, fazendo uma movimentação na sociedade, né? E eu acho que se a gente for olhar pra gente, igual você falou, a gente não consegue ter esse olhar interno. Se a gente for começar a olhar para nós, não deficientes físicos, a gente começa a ter vergonha da nossa falta de atividade na sociedade. Eu e o Elias, quando a gente começou isso daqui, é com muito amor que a gente vem e faz. Hoje mesmo eu te falei, já tomei 2 remédios, porque eu sou ser humano, eu tenho os meus problemas. Eu estou no momento de chegar e entregar um TCC, mas não é um TCC ali que eu terminei a minha graduação, eu não sei porquê, mas esse está muito diferente para mim. Eu acho que quando você pega um título de especialista,
você já passou aquela fase, né? Talvez seja isso, né? Porque eu entreguei lá na faculdade um TCC, mas agora esse é um outro TCC para um novo passo, né? Embutida aí, né? E esse lugar aqui dá voz para essa diversidade, né? Para o cadeirante, para o albino, para o autista, e mesmo para aqueles que não têm nenhum tipo de deficiência, mas para a sociedade em si, para as lutas que cada um trava. Então esse espaço aqui, ele nos traz esse lugar, né? De dar voz para o outro. Hoje a palavra empoderamento, ela ficou assim, muito batida, eu não né? gosto mais nem de usar. Eu também não gosto. Ficou muito naquela coisa do feminino, né? Empoderar mulheres. Mas no sentido de trazer... É que eu não gosto mais dessa palavra. Também não. Acho que ficou muito pobre diante das nossas necessidades. Sim, né? Mas enquanto trazer esse poder que nós temos de ter outras perspectivas, de ter outros olhares, que a gente se prende muito no olhar do não posso, então não tem jeito. Né? E o que eu trago mesmo como filosofia de vida, que é a minha história de vida, não dá para carregar o filho no colo. Então vamos carregar no carrinho e ter 3 berços, 3 chiqueirinhos pela casa. Eu não consigo, não tenho movimento de pinça, não consigo fechar um botão, eu não consigo fechar um zíper, eu não consigo picar uma verdura. Tudo que eu preciso de um movimento fino de pinça eu não tenho. Quero comer tomate, não consigo picar tomate. Então vamos comprar tomate cereja, que dá para ficar lavadinho, você não pica ele. Então é isso, é a gente modificar, é a gente se permitir fazer o novo, fazer diferente, ver outra alternativa, ver outra opção. E a minha vida tem sido isso nos últimos 10 anos, 9 anos. Ter saídas. Eu vou conseguir picar tomate? Provavelmente não. Mas mesmo assim eu consigo comer tomate. Isso não vai te fazer mais infeliz, né, Ana? Sim, então é sair desse lugar. Nossa, eu não posso, e agora não tem como eu sair e tudo mais. Eu consigo tocar uma cadeira que não seja motorizada na rua? Não tenho força nos braços para isso. Tá, aí vai falar assim, mas tem gente que não tem condições de ter uma cadeira motorizada. A minha primeira eu consegui pelo SUS. Então, a gente também precisa correr atrás. O Banco do Brasil tem um financiamento que você paga 0,5% de juro ao mês para acessórios e próteses e mobilidades e reforma de casa. Mas ninguém sabe disso, Ana. Ninguém entende? Mas ninguém me contou. Nós temos que ser protagonistas da nossa própria vida. É claro que falta informação, falta. Mas também falta o desejo. Hoje você tem um acessório maravilhoso, excelente na palma das mãos. Quem tem um celular com o Google, tem o mundo nas mãos. Verdade. Então, você coloca lá a doença que você tem, a necessidade que você tem. Sei lá, a pessoa tem sonho de ter uma casa. Como financiar uma casa sendo profissional liberal? Como conseguir uma cadeira motorizada pelo SUS? Como fazer um financiamento de uma cadeira motorizada? E aí, assim, tem vaquinhas, né? Quantas vaquinhas a gente não tem aí pela internet? Quantas eu já repostei para ajudar? Quantas eu já fui lá e dei a minha participação? E gente que eu nem conheço, do Brasil. O ser humano está aberto a ajudar, né? Basta. Associações, né? Daquela doença que você tem. Então, hoje já tem um movimento que te dá esse alcance, te dá esse lugar. A gente já não está ali mais no 0 a 0. A gente já colocou o pé ali a gente já deu o start, a gente já colocou o pezinho ali para largada, já né? Colocou a bola em campo. Sim, mas a pessoa também tem que fazer a parte dela. Muita coisa do que eu fiz foi procurando vídeos no YouTube, informações no Google. Hoje eu sou alguém que eu passo essas informações o tempo todo para as pessoas, para os grupos. E pode ser que eu nem conheça a pessoa, do nada você sabia que tem como você ter isso, isso e isso? Que você tem garantia de tal coisa? Talvez a pessoa não saiba, eu estou ali abrindo, né, a mente dela para uma nova ideia. Mas nós também precisamos ser protagonistas das nossas vidas. A gente é tão rápido para ver o que é de nosso interesse, não é? Comprar uma roupa da moda, pesquisar
uma marca de um carro, comprar um convite de uma festa que você quer ir. Então a gente também não pode ficar nesse lugar só esperando, né, Ana? De deficiente dramático, né? A gente tem que ir atrás, buscar aquilo que é de direito, que compete a nós. Então isso também é muito importante. Ô, Ana, mas eu vejo assim, algumas palavras igual empoderamento, ativismo, são palavras que ficaram recorrentes demais. Sim. Aí eu buscaria uma palavra um pouquinho anterior, porque nós somos seres que escolhemos. Muitas vezes você escolheu defender uma causa, virou ativista daquela causa e foi atrás, e você consegue ajudar muitas pessoas. Mas tem aquelas pessoas com o mesmo problema, ou até outra defesa, não conseguiu mentalmente se posicionar, superar, né? E vencer essa barreira para estar ali. Então precisam de pessoas que tomem essa direção. Sim. Igual eu, tinha uma dificuldade imensa de falar em público. Para subir lá na igreja, para poder falar alguma coisa, para cantar, era um sofrimento terrível. Aí eu trocaria todas essas palavras por sacerdócio. Ou seja, você tem a oportunidade de usar o seu sacerdócio, o seu, vamos dizer assim, a sua escolha, a sua movimentação para ajudar aquele que não teve a mesma força para romper essa barreira, para superar. Eu venci muitas barreiras para falar em público, para ministrar na frente da igreja, para cantar na frente da igreja, para estar aqui na frente da câmera. Então, assim, foi uma superação muito grande. Sim. E essa superação precisa ajudar pessoas. Sim. E quando você ajuda pessoas, é gratificante. Então eu acho que o sacerdócio entra ali, encaixa e tira todas essas palavrinhas que estão ali batidas e às vezes até com preconceito. Você fala assim, o fulano é ativista, então esse cara é chato, enjoado e ele não... as pessoas já vão por esse lado, não né? É o que eu disse, nem todo deficiente, nem todo pai vai ser ativista daquela causa. Mas nós temos que ser conhecedores, né? E nós precisamos de mais pessoas para propagar o conhecimento. De pessoas que têm esse perfil, né? E esse perfil, ele é de graça, né? Pela graça e de graça, Sim. né? Eu tenho esse perfil de ser comunicativa. E de repente, naquilo que a gente foi tirada ali uma habilidade, ou social, ou sensorial, a gente sabe que outras coisas são maximizadas. Então, aquela pessoa que não enxerga, às vezes ela tem uma habilidade maravilhosa para outra coisa. Né? Ela vai ter um ouvido mais apurado, ela vai ter um paladar mais apurado. E a mesma coisa dentro da deficiência. Dentro dessa questão, muitas das vezes eu fui a criança que não jogou queimada, eu fui a criança que não deu conta de participar das mesmas brincadeiras, né? De brincar de futebol com os primos, subir nas árvores. Mas aí eu era a criança que montava ali um quebra-cabeça. Ou eu sempre tinha as ideias mirabolantes, que a gente era da NASA e que a gente estava fazendo uma super invasão na casa da gente. Aí eu tinha ideias assim, fora do comum. Então isso me ajudou muito na criatividade, nessa expansão dos meus sentimentos e das minhas habilidades de comunicação. Então, aquilo onde o corpo não chegou, a mente ficou mais produtiva, mais acelerada. A mente ultrapassou, né, os limites. Exatamente. Então, tem esse aspecto também, né? E aí a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem de melhor, derramando isso no próximo. Porque o conhecimento, ele parado e restrito a gente, ele não tem função alguma. Ele mofa, eu acho que mofa. Exatamente, ele não tem função alguma. Então, quão Mofa gratificante é quando a gente pode contar para o outro aquilo que o outro não sabe. A gente pode abrir um portal, né? E a maioria das vezes, eu brinco assim, eu falo assim, o caminho é seu, eu só te mostro ele. Mas aí aquilo ali desperta uma força motriz dentro daquela pessoa. E ela começa a ver perspectivas onde ela não via.
ela começa a ver soluções onde ela só via problemas. E isso, assim, dentro da perspectiva profissional e como pessoa, isso é infinitamente assim, gratificante, isso é maravilhoso. Você vê que o outro deu um passo rumo, sabe, a melhora, ao crescimento emocional, espiritual, a seu próprio movimento como ser humano aqui na Terra, quando você vê que o outro está caminhando. E isso enche a gente de energia e você quer fazer com o outro, né? e com o outro, e com o outro, e a hora que você vê, você fala, nossa, é uma teia, né? Vai passando de um pro outro, pro outro, pro outro. E isso é maravilhoso. Quando a pessoa passa a ser espelho, ele passa a refletir suas ações, né, Ana? Sim. E eu gostaria de pedir a todos vocês que estão presentes aqui nessa sala, que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça a corrente do bem, se inscreva, compartilhe. Nós vamos deixar essa live salva no YouTube. A gente fica muito feliz de poder contar com pessoas como você, Ana, e tantos outros que passaram aqui, que colaboraram. E para nós é um prazer estar com todos sempre e com essa disponibilidade de pessoas tão boas, de pessoas que se posicionaram como espelho. Que eu acho que quando você tenta, né, na sua história, muitas vezes você tenta olhar para a sua história, a hora que você vira espelho da sua história, eu acho que você faz muito mais pelas pessoas que estão à sua volta do que quando você tenta olhar só para dentro. Sim, não é? Sim, com certeza. Gostaria de te agradecer, Ana. Eu que agradeço. E tantas outras coisas que a gente tem participado junto, caminhado junto. Sim. Saber que é um prazer de ter você e o Bruno como pessoas que chegaram na nossa vida, né? Trazendo mais informação, mais conhecimento e mais amor. Porque assim nós distribuímos isso entre nós, a gente amplia, né, na sociedade esse amor mesmo. E eu agradeço por falar de trazer essa informação, né, da minha doença, do meu grupo, que possamos ir mesmo para fora, né, do mundinho restrito que às vezes a gente vive e que possa ser mais ouvido, falado, vivenciado e que possamos deixar a nossa experiência. Eu agradeço aqui pelo convite de vocês, foi muito bom e aquilo que a gente pode levar para o outro é muito significativo, né? E falar para vocês, gente, embora a Ana tenha, né, esse carinho todo especial e vindo aqui, ela sabia de todas as dificuldades que ela ia enfrentar para estar de frente a essa mesa, né? Sim. Que aqui não é um lugar adaptado para uma pessoa especial como a Ana. Mas como nós estamos aqui lutando para vencer todos esses obstáculos, né, Ana? A gente te agradece do fundo do coração. Imagina. E tomara que em breve a gente tenha condições melhores para te receber. Tá certo. Eu agradeço. Eu agradeço. Quero agradecer a todos que estão aqui na nossa live. Um assunto gostoso, tanto conhecimento. É até difícil encerrar, né? Dá vontade de ficar conversando mais. Mas, muito obrigado. Que Deus te abençoe, Amém. que abra portas e que você possa estar levando cada vez mais isso que você tem de bom para outras pessoas, para cumprir a nossa função, que é levar conhecimento, que é fazer a vontade de Deus e abençoar pessoas. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado ao Bruno, nosso amigo, nosso querido companheiro. Fiquem todos com Deus e estaremos de volta semana que vem. Semana que vem nós não estaremos de volta, não. E a semana que vem nós vamos participar de um projeto que nós acompanhamos sempre aqui, né? O Bom de Bola, Bom de Escola. Nós vamos postar algumas fotos. Aí depois nós vamos trazer o idealizador desse projeto aqui para a gente levar um papo, né? E mostrar como o ser humano realmente, quando ele quer, quando ele amadurece, quando ele para de olhar para si e ele começa a refletir como espelho, ele começa a ter ações que podem mudar muitas vidas, viu? Um abraço para vocês e até o